E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só essa matéria aqui, né? Taxa de desemprego no Japão sobe 3% em agosto, maior em 3 anos devido ao vírus, né? Então, né, vamos pensar. Naquilo que eu já falei em outros vídeos, meu cérebro não é droga, tá? Pode usar à vontade. Então, se teve um aumento de 3%, então tem uma certa quantidade de pessoas que estão paradas, ela precisa realocar. Elas precisam ser realocadas dentro do Japão. E aí? E aí se vem um vídeo falando pra você assim, né, no caso assim, algum agenciador, alguma outra coisa falando assim, não, Japão está sobrando vaga de empregos. O Japão está precisando de bastante trabalhadores. Só que a gente se esquece que tem as outras nacionalidades também, né, nesse meio tempo. Aí eu conclamo vocês a pensar, será que o Japão realmente está sobrando tudo isso de emprego? Ou agenciadores, nada contra, tá? Como é aquilo que eu falo assim, se você não tem condições de ir para o Japão, né? No caso assim, por conta, você ir para uma agência é normal, tá? Vá sim, né? Dê seu primeiro passo a sua liberdade, né? Porque a liberdade ela tem um preço, se você não pagar esse preço, você não consegue, né, as coisas. Então, se você tem um sonho, meu, vá sim para uma agência, nada contra, né, esse tipo de coisa. É uma prática normal, né, está aí desde que o mundo é mundo também, né, desde o princípio, né, como é que eu falo assim, desde o princípio, assim, desde o princípio da era de Kasega, esse tipo de coisa assim, tá aí, né, a coisa vai chegando. Só que é aquela velha história, né, as agências, elas ganham, no caso assim, as que financiam viagens, elas ganham em cima das pessoas. Bom, isso é fato, óbvio, evidente. Por quê? Dependendo da época do ano que você vai comprar uma passagem, tá? É 80 mil ienes, 90 mil ienes. Aí você vai ver o financiamento, 200 mil ienes, 250 mil ienes. Aí você pode virar para mim e dizer, ah, mas japoneses, eles têm as custas, sim. Mas as custas deles chegam a 200 mil ienes. Para pensar. Né? E tem aquele outro porém, depois que você assina a promissória, a dívida é sua, você tem que pagar, seja lá de que forma for, porque senão eles vão protestar o seu nome, e aí você vai ficar com o nome sujo na praça. E o nome, geralmente, é o maior valor que nós temos, da mesma forma que é o prego meu, tá? Eu fiquei muito irritado com esse ataque que eu tomei aqui por causa disso, tá? Eu prezo meu nome. Eu sempre fiz aqui no canal mostrando fatos para as pessoas de forma honesta. Eu não passo por cima de ninguém por causa de dinheiro. A partir da hora que as pessoas vêm atacar o canal por causa de dinheiro, isso é fato, né? Tá no direito dela, né? Então vai fazer o quê? Mas, de qualquer maneira, eu falo isso porque a pessoa, como eu já falei em outros vídeos, vou falar de novo, tá? Eu sei que já está se tornando chato e repetitivo, mas a pessoa que atacou o canal, ela fez um vídeo junto com o agenciador. É proibido? Não, não é, ela tá no direito dela. Mas aí é a hora que você para raciocinar. O vídeo que ela atacou, né? Tanto que o vídeo que eu fiz não foi direcionado a ela, para começar. Mas ela falou assim, né? Que tinha feito toda, né, a pesquisa e tal, mas se tivesse feito realmente, deveria mostrado respaldo para mim, não me apresentou nada, só me acusou, né? E se você parar para pensar também, né, se a pessoa, toda vez que eu bato em cima de uma coisa, eu falo assim, tome cuidado com agências, tome cuidado com contratos, tome cuidado com certas coisas, vai de contra agenciadores. Eu tenho amigos agenciadores no Brasil, gosto muito deles, né, tenho todo respeito por eles, mas não quer dizer que eu concorde com certas práticas. Você respeitar as pessoas é diferente de você atacar as pessoas por algo que você não concorda. Simples assim. Da mesma forma que tem ataques racistas. Porque uma pessoa não concorda com a outra, então eu vou lá, não respeito o seu direito. Tá? A partir da hora que você ataca alguém, você desrespeita aquela pessoa. Ela tem um direito dela também. O direito dela vai até onde vai o seu.
Da mesma forma que você acha que você tem direito, a outra pessoa também tem. Por que que só a outra pessoa tem direito e você não? No caso, por que que só você tem direito e eu não teria direito? Né? Então, da mesma forma que agenciadores vão fazer o trabalho deles, sim. É normal, coisa simples. A pessoa fala assim, não, tá tendo emprego no Japão. Eu vou falar para vocês que não. Está tendo, sim. Mas da forma abundante que estão colocando, não. Por quê? Diferente de quem está no Brasil, né, quem está aqui no Japão está vendo a realidade. E diferente de quem está fora, no caso assim, no Brasil, vive a realidade brasileira. Então ela consegue sentir a realidade brasileira, como é que está. Se eu falar para vocês que eu aqui do Japão consigo sentir a realidade brasileira, é diferente. Eu falo, não tem como. É ilógico. Da mesma forma que quem está aí no Brasil falar que sente a realidade japonesa, é mentira. Não tem lógica. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Aqueles países que vivem em guerra. Se você assistir uma matéria de lá, você vai conseguir sentir a mesma situação que eles vivem lá? Quando caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, vocês conseguem sentir a agonia daquele momento o pessoal que estava lá na hora? Não tem como. Não tem como. Por mais empatia que você tenha, não tem como. Tá? E é a mesma coisa. E é isso que eu venho sofrendo ataques aqui no canal por causa desse tipo de coisa. Né? E, como é que se diz assim, aqui no canal nós não passamos por cima de ninguém por causa de dinheiro, por motivação financeira, muito pelo contrário. Meu canal é pequeno, tá? Já cansei de falar que meu canal é pequeno. O canal é da pessoa que me atacou, ela tem o dobro de pessoas, de inscritos. Meu canal tem a família pequena ainda, né? Graças a Deus nós estamos crescendo pouco a pouco, mas a família ainda é pequena. Só que independente da família ser grande ou pequena, eu não vou passar por cima de ninguém por causa de dinheiro. Eu não quero um ganho financeiro tendo que prejudicar o próximo. Muito pelo contrário, o canal eu posto notícias para vocês para poder alertar vocês da realidade. Eu não falo para vocês o que é ideal, eu falo para vocês o que é real. É diferente. Eu quero que vocês cresçam sim, mas cresçam com segurança. Tenham segurança sim. Né? Quero que vocês tenham a real realidade do Japão. Para não acontecer como acontece com muitas pessoas quando vêm para o Japão. Simples assim, mas vamos à matéria, tá? Olha só, né? Como eu escutei falando já, nossa, o Japão tá bombando de emprego. O Japão tá tendo muito emprego, né? Vai ter uma grande convocação. Olha isso aqui. Claro que é os números de agosto, não quer dizer que não vai mudar de um mês para o outro, mas do jeito que a crise está, não vai crescer da noite para o dia. É ilógico. A não ser que venha um milagre, como fala em japonês, é um kiseki aí, meu, porque do contrário, meu, não tem como, tá? Taxa de desemprego no Japão atingiu o nível de 3% em agosto, para a primeira vez em mais de 3 anos. Enquanto a nova pandemia de coronavírus continua a pesar sobre as atividades comerciais, mostraram dados do governo na sexta-feira. Para vocês terem ideia, tá? E desculpem ter feito essa chamada muito longa, tá? É para meio que desabafo também com vocês e para vocês terem ideia, né, do tipo de coisas que acontece, que o ser humano é capaz de fazer em relação a dinheiro, tá? Tipo assim, não preza o próximo. Tipo assim, se eu tô ganhando dinheiro, meu, se lasque o outro. Simples assim. A taxa de desemprego subiu para 3%, de 2,9% em julho, subindo pelo segundo mês consecutivo para atingir o seu pior nível desde os 3,1% registrados em maio de 2017, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. Antes de mais nada, a matéria é da Kyodo, tá? Antes que falem que eu estou fazendo fake news. Antes do ajuste sazonal, o número de desempregados aumentou 490 mil, tá?
Não é 490 pessoas, não. 490 mil. Em relação ao ano anterior, né? Para 2,6 milhões. Tá? Não é 2 mil, não. É 2 milhões. Tá? Chegou a 2 milhões pela primeira vez desde maio de 2017. Dados separados do Ministério do Trabalho mostraram que o índice de disponibilidade de empregos em agosto se deteriorou para 1,4 de 1,8 no mês anterior, pelo 8º mês consecutivo e marcando seu nível mais baixo desde janeiro de 2014. O índice significa que houve 104 vagas para cada 100 empregados. Então, se a gente for usar uma análise rápida, praticamente é 1 para 1. Tá? É uma vaga de emprego para um desempregado aqui no Japão. Então, é aquela velha história. Se a pessoa vem assim, um agenciador fala para você assim, tá bombando de emprego no Japão, pode ir sem medo. Olha as estatísticas. Se tá 1 para 1 aqui no Japão, significa que não está sobrando vaga. Cérebro não é droga. Usem. Né? De novo, vou ler até o parágrafo inteiro, tá? Para não falar que eu estou fazendo sensacionalismo. Dados separados do Ministério do Trabalho mostraram que o índice de disponibilidade de empregos em agosto se deteriorou. Se piorou, setembro também foi uma caca. Se deteriorou para 1,4 em relação a 1,8 do mês anterior, pelo 8º mês consecutivo, e marcando seu nível mais baixo desde janeiro de 2014. O índice significa que houve 104 vagas para cada 100 candidatos. Então, se você fazer uma análise assim, claro, sem contar os pormenores, está dando 1 para 1. Aí se as pessoas falarem para você assim, está sobrando vaga de emprego no Japão. Quem que está falando a verdade? O Ministério do Trabalho japonês ou a pessoa no Brasil? Desculpe, eu falo a verdade. Se você não gostou, desculpa. Os últimos números sugerem que mais operadores de negócios se tornaram incapazes de manter sua força de trabalho depois que o vírus afetou o consumo, com algumas sendo forçadas a reduzir o horário de funcionamento. O país, enfrentando grave escassez de mão de obra devido ao rápido envelhecimento da população, a taxa de desemprego de 3% ainda é baixa em comparação às outras economias importantes. É porque tem certos ramos, né, que a própria população japonesa não quer fazer, igual tipo assim, trabalhar na agricultura, né, tipo assim, você tem que ir lá ficar queimando o sol debaixo do sol, queimando a cabeça debaixo do sol, ou assando dentro de uma estufa para fazer, né, fazer os tratos das plantas, esse tipo de coisa. Então tem muita gente que não quer esse tipo de coisa para ele. Né? Prefere já trabalhar debaixo de um ar-condicionado, numa cadeirinha, tal, sossegado. Se eles têm condições, no caso assim, parte de leitura, escrita, fala, por que não? Eu acho justo, né? Eu acho que nada contra. Então você vê que tem emprego de certas áreas? Tem, mas vai falar para você assim, que é aquele emprego de área show de bola? Vai depender do ponto de vista, né? Posso parecer um pouco rancoroso nesse vídeo? Sim, porque é aquela velha história. Quem é que gosta de ser acusado de uma coisa que você não faz? Né? Aí a pessoa pode falar assim, mas se você não fez, você está ligando por quê? Porque é aquela velha história. Você tem todo um trabalho de uma vida que eu falo assim, esse tempo todo que eu vim fazendo assim, sempre pregando uma coisa para as pessoas, por motivação financeira, quererem destruir. O que ele fez ali é querer destruir. Né? Querer tirar, não digo assim credibilidade, porque eu nunca falei assim, eu quero ser influenciador, muito pelo contrário. Eu sempre, para quem assiste os vídeos mais antigos, sempre escutou eu falando, não precisa acreditar em mim. Use o Google, dê uma pesquisada, você verá os fatos. Então por que eu tenho que mentir para mostrar os fatos para vocês? Não é? Mas é aquela velha história, tem pessoas que por motivação financeira,
elas vão dar porrada, elas vão passar por cima de quem for, tá? Para poder ter ganhos. Isso é fato, tá? Isso é a partir da hora que tem pessoas que vão contra a ideia da outra, elas não aceitam, tá? Então, mas continuando aqui a matéria. A terceira maior economia do mundo viu sua economia se contrair em números reais, né? No caso assim, 28,1% anualizado no trimestre de abril e junho, quando o governo declarou o estado de emergência devido à pandemia em abril e pediu às pessoas que evitassem passeios não essenciais. O número de desempregados antes do ajuste aumentou e o de empregados diminuiu. Então, podemos dizer que a infecção do coronavírus continuou afetando a situação do emprego, disse um funcionário do governo a jornalistas. O número não ajustado de pessoas ocupadas caiu em relação ao ano anterior, pelo quinto mês consecutivo. Caiu de 750 mil para 66,76 milhões, incluindo 29,54 milhões de mulheres, abaixo dos números de 480 mil. Então você vê que o número de mulheres desempregadas é muito alto. Por indústria, o setor de serviços de hospedagem e restaurante, uma das indústrias mais afetadas pela pandemia, teve a maior queda no número de trabalhadores, perdendo cerca de 280 mil no ano anterior para 3,91 milhões. No setor de manufatura, o que geralmente é o que os DK6, né, no caso assim, que as pessoas vêm do Japão, do Brasil para cá trabalhar, né, a grande maioria, o setor de manufatura, o número caiu para 520 mil, para 10,26 milhões. O número de pessoas que não estão na força de trabalho cresceu 110 mil em relação ao ano anterior, para 41,88 milhões pelo quinto mês consecutivo. Então você já tem ideia de quantos empregados tem no Japão. Em uma base ajustada sazonalmente, 710 mil pessoas entre os desempregados deixaram voluntariamente seus empregos, menos de 10 mil em relação ao mês anterior, enquanto 590 mil foram demitidas, e mais de 30 mil entre os 530 mil eram novos candidatos a emprego, um aumento de 40 mil. Então, candidato de emprego, você já viu a quantidade de gente que está procurando, né, emprego. Aí, nessa velha história, é aquilo que eu falo para vocês. Não é só o brasileiro que está nesse meio, tá? Tem japonês, filipino, vietnamita. Aí você fala assim, japonês, mas por que eles podem, vietnamita, filipinos, fazer isso? Porque o governo, por causa da crise, autorizou os estagiários técnicos a mudarem de ramo para procurar emprego, para ter sua subsistência. O governo autorizou. Simples assim. E aí? Aí eu pergunto para vocês, aquela realidade de realmente estar tendo grandes recrutamentos é real? Ou as pessoas estão querendo lucrar com seu financiamento? Vamos parar para pensar. Porque é aquilo que eu já falei, tá? Depois que você assinou a promissória, como você vai pagar isso? Só Deus sabe. Porque nada te garante que você vai entrar numa firma aqui no Japão, mesmo você tendo contrato, tá? Você vai entrar numa firma e essa firma vai te manter trabalhando o tempo todo que você está, como é que se diz? Com financiamento. Nada garante. No caso, a empreiteira pode te garantir uma realocação a algum outro local, tá? Para você continuar trabalhando e pagando o seu empréstimo. Mas a firma que você assinou o contrato, se ela falar assim, eu não quero fulano, fora! A empreiteira vai bater com a firma, não, eu tenho contrato com ela, deixa ela aí. Você acha que a empreiteira vai fazer isso? Sabendo que dependendo da situação, se ela peitar a firma, pode cortar a empreiteira lá de dentro? Você acha que ela faz isso? Vamos parar para pensar, porra. Shinya Kotera,
Economista sênior do Instituto de Pesquisa Mizuho disse que algumas pessoas que foram forçadas a deixar seus empregos durante a pandemia, durante a emergência estadual, você viu que elas foram forçadas a deixar o seu emprego. E olha que dependendo, tem contratos, as pessoas têm contratos, elas não entram assim na firma assim, lá vão ter. Eu vou entrar sem contrato, vou sair. Não, não, tem contrato. É isso que eu falo para vocês. E você acha que pessoas sem contrato, não é? Pessoas com contrato estão sendo demitidas? Você que está com o Brasil, com financiamento que vai vir para cá, você não corre risco de ser demitido também? Vamos cair na realidade, né? Vamos ser sinceros. De novo, eu vou até ler de novo, porque eu fiquei até emocionado agora. Shinya Kotera, economista sênior do Instituto de Pesquisas Mizuho, disse que algumas pessoas que foram forçadas a deixar seu emprego, né, durante a emergência estadual começaram a procurar um novo emprego, o que é um dos principais motivos para a deterioração da taxa de emprego em relação à disponibilidade de trabalho. Você acha que essas pessoas não tinham contrato? Queima. Toma vergonha, cara sem vergonha. Lógico que todos tinham contrato, né? Vamos parar para analisar. O vídeo está ficando comprido, está? Me desculpe, mas a gente tem que levantar certos pontos para a gente ver se abre os olhos das pessoas. Porque o pior chega aquele que não quer ver, e passar por cima dos outros, por dinheiro. Né? A pessoa não ligar para o bem-estar do próximo porque eu quero meu dinheiro e você se lasque, eu não concordo com isso. O canal aqui não concorda com isso. Por isso que eu estou fazendo essa análise dessa matéria daqui, com números do governo. Tá ficando comprido? Está. Me desculpem, tá? Se não quiser assistir, eu vou fazer o quê? Né? Só lamento, mas vou fazer o quê? Kotera prevê que a taxa de desemprego pode subir para a metade inferior da faixa dos 3% até o final deste ano e, em seguida, cair num ritmo muito moderado, na suposição que o vírus não se espalhará em grande escala e medidas com declaração de emergência em abril não seriam repetidas. Então eu vou ler de novo, tá? Shinya Kotera, ele é um economista sênior do Instituto de Pesquisas da Mizuho. Aí ele fala assim: Kotera prevê que a taxa de desemprego pode subir para a metade inferior da faixa de 3% até o final deste ano. Então, por isso que eu falo para vocês assim, dependendo da propaganda que fala, não, tá tendo muito recrutamento no Japão, pode ir sem medo. Olha aí, economista sênior falando, tá? Até o final deste ano, e em seguida cair, tá? E depois que deu aquele pico já, depois pro ano que vem, tá? Não para agora, pro ano que vem já. Cair em um ritmo muito moderado, na suposição de que o vírus não se supondo, tá? E se der um outro boom de coronavírus, como é que vai ficar? Suposição de que o vírus não se espalhará em grande escala e que medidas como declaração de estado de emergência que foi feita em abril não seriam repetidas. Isso supondo, tá? Quando o vírus começou a se espalhar no Japão, no caso na primavera, foi dito que a taxa de desemprego poderia aumentar, mas a situação parece ser menos séria do que inicialmente esperado, disse Kotera. Por outro lado, alguns desempregados continuarão enfrentando dificuldades na procura de emprego a longo prazo, o que é motivo de preocupação. Eu vou até ler de novo, tá? Para salientar. Quando o vírus começou a se espalhar no Japão na primavera, foi dito que a taxa de desemprego poderia aumentar, mas a situação parece menos séria do que inicialmente esperado, disse Kotera. Por outro lado, alguns desempregados continuarão enfrentando dificuldades na procura de empregos no longo prazo, o que é motivo de preocupação. Palavras do Kotera, né? Shinya Kotera, economista sênior do Instituto de Pesquisas Mizuho. Mizuho tem uma agência de seguros aqui no Japão também, né?
Então, para vocês verem que não é igual um eu aqui que está fazendo o comentário, é o comentário dele, né? Então é isso aí, pessoal, né? Desculpem, o vídeo ficou longo, né? Porque tem várias considerações aí, porque eu quero que as pessoas, coloquem a cachola para pensar. Se elas não quiserem continuar pensando, aí o problema é delas, né? Como é que se fala assim? Cada um é cada um. Aqui o canal é feito para informar, e eu estou informando. Simples assim. Agora, se elas vão aceitar, e aí é outros 500. Aí, porque eu sei que os ataques não vão parar, vão continuar tomando porrada, isso é fato, né? Por quê? Eu vou de contra a certos interesses. E eu não quero ganhar dinheiro passando por cima dos outros. Simples assim. Não sou socialista, tá? Não sou comunista. Mas também não quero ganhar dinheiro atropelando as pessoas. Eu acho que é um dinheiro indigno você ter que afetar as pessoas para poder ganhar dinheiro. Acusando, você está fazendo fake news. Isso não é verdade. Cadê a contraprova? É isso que eu falo para vocês. Cadê a contraprova? Não foi apresentado nada, só apresentaram acusações. Não tem contraprova. Mas as provas eu tenho. Tá ali, no site das Relações Exteriores do Japão. Fato. Né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.